1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o 16, tá bom? Nós vamos focar nesses versículos, 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus abençoe a sua palavra. Muito bem, nós estamos já num momento, uma fase de transição desta pandemia, né? Deste isolamento. Nós passamos um período bem fechado, bem limitado, de muito isolamento social, mas agora as coisas já estão aos poucos voltando ao normal. Com o retorno das atividades, o comércio cada vez mais aberto, e algumas áreas que estavam fechadas vão se abrindo, e aos poucos a nossa vida vai voltando, não ao normal, é diferente, né? Mas vai voltando ao funcionamento. Mas nós vamos colher os frutos dessa pandemia, deste isolamento, por um bom tempo. As coisas vão continuar ainda acontecendo, os frutos negativos, de modo geral, de tudo que aconteceu desde o início, desde que começou a crise com o Covid-19. Para nós brasileiros, que nós vivemos numa liberdade religiosa, a nossa realidade sempre foi de liberdade religiosa e de forma relativamente cômoda. Nós podemos ser crentes abertamente, ter uma igreja, fazer cultos públicos, cantar, evangelizar, fazer culto nas ruas. Nós podemos ter acampamento, nós podemos ter atividade com as crianças, com adolescentes, com jovens. Nós temos essa liberdade. E apesar de ter uma certa zombaria, um desprezo, uma provocação por parte dos ímpios, nós temos uma vida cristã confortável. Graças a Deus por isso. Nós não temos perseguição religiosa aqui como existe em outros países do mundo. Mas desde que começou esse isolamento, bastante coisa mudou. E nós podemos encarar essa nova realidade como um sofrimento que veio sobre todos nós. Não foi uma perseguição religiosa porque atingiu a todos. O futebol parou, os shows de música, as festas foram canceladas. E a igreja entrou na onda também, teve que parar. Agora eu percebo, por parte de alguns políticos em especial, que eles estão aproveitando da situação para provocar as igrejas. Isso tem acontecido em alguns estados. É evidente o que alguns políticos têm feito, deixando várias coisas abrirem, mas as igrejas estão segurando, proibindo, multando. Então agora, alguns meses para cá, começou uma certa perseguição, provocação para com a igreja. Mas, pensando nas nossas vidas, desde que começou a pandemia e o isolamento, a nossa rotina mudou. Nós tínhamos um planejamento de vida, tarefas diárias, compromissos, planos, projetos, e tudo foi por água abaixo. A nossa igreja, neste ano, nós teríamos pelo menos 4 conferências. Nós tínhamos planejado muita coisa para este ano, uma conferência missionária, uma conferência evangelística. Nós teríamos um curso bíblico e teríamos a conferência de aniversário agora em agosto com o pastor Josias lá de Campinas. E tudo foi cancelado. Nenhum dos nossos planos deu certo. Nada que a gente tinha em mente, nada que a gente tinha projetado. Isso aconteceu nas nossas vidas também. Planos que tínhamos pessoais, de negócio, de trabalho, de viagens e de várias coisas. Tudo acabou, né? Foi frustrado. Nós ficamos isolados em casa por um bom período. Eu lembro as primeiras semanas, nós presos dentro de casa, sem ver ninguém, sem sair, né? As crianças querendo ver o vovô e vovó e não podia, e a gente sem poder ver os irmãos da igreja. Ficamos sem o culto público, sem a reunião do povo de Deus, sem poder ver nossos irmãos, sem ouvir a pregação da palavra, aquele risco de pegar a doença, o medo do contágio, aquela coisa das notícias. E aos poucos a gente recebendo a notícia de alguém que é conhecido que ficou doente, alguém que morreu, conhecido, amigos,
e até familiares. Infelizmente, pessoas próximas faleceram devido a essa doença. Muitos amigos e irmãos estão de luto, a igreja sofreram o baque disso. O desemprego em boa parte do país aumentou bastante, negócios foram fechados, pessoas faliram, houve uma crise financeira que afetou muito. Nós precisamos criar novos hábitos de vida, novos hábitos de higiene. E pensando como igreja, nós ficamos sem culto e isso afetou demais. Algumas igrejas, irmãos, até hoje estão sem a reunião. Esta igreja mesmo para a qual eu preguei ontem para os jovens, até hoje, desde que começou, eles não estão tendo nenhum culto público. Nem escola dominical, nem culto, nem reunião de jovens. Não podem se reunir ainda. Há uma esperança de que no mês que vem eles possam começar com algumas restrições, mas ainda não é certo. Então, o que aconteceu nesse tempo? Nós ficamos alguns meses sem culto, e como algumas igrejas estão ainda assim, o alimento espiritual nosso, além do devocional pessoal, ficou dependente da internet. Nós precisávamos ouvir as mensagens online, seja pelo YouTube, pelo Facebook, ou alguma live, alguma coisa assim, ou mensagens já gravadas. E durante esse período, o entretenimento online surgiu, apareceu, assim, foi colocado como uma solução para o isolamento. Nós vemos isso, que o mundo, a mídia ofereceu agora. Você tem que assistir bastante série, assistir bastante filme, assistir bastante desenho animado, jogar pela internet e usar as redes sociais para aproveitar o tempo, para você não ficar doido, e já que você não tem nada para fazer, faça isso, faça aquilo. E aí muitas pessoas se entregaram a isso. Nós não podemos comparar isso com o sofrimento que nossos irmãos passam pelo mundo. Um pouquinho que a gente acompanha sobre a igreja perseguida nos países muçulmanos, nos países comunistas, a realidade da vida dos nossos irmãos, eles sofrem de verdade. A cada dia correndo risco de morte, sofrendo perseguição, tortura, perdas, o medo, a angústia. Isso que nós estamos passando não se compara ao sofrimento deles. Mas para a nossa realidade, aquilo que a gente vinha vivendo, foi um sofrimento. E para alguns dos nossos irmãos tem sido ainda maior. Graças a Deus nós não tivemos nenhum problema direto aqui de alguém da igreja contaminado, ninguém pegou a doença e também ninguém ficou internado, ninguém morreu por causa disso, então nós tivemos essa vantagem, essa bênção de Deus. Mas passamos por dificuldades, ainda estamos colhendo os frutos. Nós sabemos que muitas igrejas vão perder pessoas quando retornarem. Infelizmente, muitos desanimaram da fé, enfraqueceram, cederam à tentação, caíram em pecado e infelizmente algumas pessoas não estão voltando em todas as igrejas e algumas não vão voltar. E isso dói o coração, deixa a gente triste e vai ser um baque para muitas igrejas. Algumas igrejas que pagavam aluguel de salão não estão tendo dinheiro para pagar, não tem entradas para pagar o aluguel e muitas coisas ruins têm acontecido. Mas por que eu estou falando isso? Estou querendo colocar o contexto todo da situação, relembrar, porque isso deu muito tempo livre para todos nós. Muitos que tiveram que parar de trabalhar ou de estudar, aí ficavam com o tempo muito livre. Alguns não precisavam parar, graças a Deus, puderam continuar, mas de um jeito ou de outro, todo mundo foi afetado, pelo menos por algumas semanas, ou alguns dias, ninguém trabalhou. E alguns não estão trabalhando até hoje, não estão estudando até hoje, não estão tendo cultos até hoje. O que acontece? Isso deu muito tempo livre, muita ociosidade, muita solidão, por causa do distanciamento social, os encontros de família, os encontros de amigos, cultos, nada disso tinha. Então tudo isso formou aqueles ingredientes perfeitos para a tentação, para o pecado e para a ruína da vida espiritual. Dias atrás, nós sabemos, como eu disse, o consumo de entretenimento na internet cresceu demais. E dias atrás eu vi uma reportagem de alguns artistas cristãos destacando que a pornografia cresceu 150% durante o isolamento social. Já é um consumo muito alto normalmente e cresceu 150%. E quando eu fui confirmar esses dados, para não dar uma notícia errada, algumas
600%. E eu não duvido desse número mais alto, não. Mesmo se for 40%, ou 150%, ou 600%, o crescimento da pornografia durante o isolamento social aumentou demais. Todas as coisas online, filmes, séries, desenho, tudo aumentou. Mas o pecado também é um número assustador. É um número assustador. E com certeza é um dado destruidor. Quantas vidas caíram em pecado, quantas famílias foram afetadas, quantos crentes foram derrubados nesses dias. Lembra do velho ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo? Esse ditado é verdadeiro. E nós não podemos esperar nada diferente de um incrédulo, de alguém que não crê em Cristo. A tendência de uma pessoa perdida é se afundar cada vez mais no pecado, principalmente quando está passando por situação difícil. Só que, infelizmente, essa tem sido a realidade de muitos crentes durante a pandemia, durante o isolamento. Ceder à tentação, cair no pecado, se afastar de Deus. Isso é triste, irmãos, é preocupante. E talvez seja a realidade de muitas pessoas, e nós temos que cuidar para que não seja a nós, para que não seja a mim, para que não seja a sua. A pandemia ainda não acabou, o isolamento social ainda não acabou. Nós ainda estamos passando por restrições, por dificuldades, colhendo frutos deste sofrimento. Então nós temos que cuidar da nossa vida para manter uma vida de santidade. Santidade diante do nosso Deus, mesmo em tempos de pandemia, mesmo diante do isolamento social, mesmo diante das dificuldades que nos servem. Aqui em 1 Pedro capítulo 1, por que nós lemos estes versículos? Porque é importante entender o contexto aqui. O versículo 15, Pedro está chamando os irmãos ali, para os quais ele escreveu, para a santidade. Ele diz no versículo 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, a mensagem principal de Pedro aqui é chamar aqueles crentes a uma vida de santidade. Mas em qual contexto ele faz isso? A situação daqueles irmãos não era fácil. Ele escreveu para crentes que estavam dispersos pelo mundo antigo durante o Império Romano. E o imperador daqueles dias era nada mais nada menos do que Nero, que era um homem perverso, ímpio, imoral, depravado, um homem horrível em todos os sentidos. E dentre as suas loucuras, ele tacou fogo na própria cidade de Roma, porque ele tinha planos e coisas mirabolantes, e ele tacou fogo na sua própria cidade e arrumou um bode expiatório para não levar a culpa, e nada melhor do que culpar os cristãos. É interessante ver esses dias que aconteceu esse caso do aborto daquela menininha que foi abusada, e houve tantas polêmicas que envolveram aquilo, só que a mídia e muitas pessoas conseguiram voltar a culpa, sabe para quem? Para os cristãos. Tudo o que aconteceu ali, depois os maus são os cristãos que estavam dizendo não ao aborto. Mais ou menos o que Nero fez: ele tacou fogo, queimou a cidade, pessoas perderam tudo, pessoas morreram, e aí ele colocou a culpa nos cristãos, que já eram perseguidos, já eram odiados, e agora tinha um motivo a mais. Então muitos crentes foram mortos naqueles dias, foram perseguidos, foram torturados, e para sobreviver tiveram que fugir. Então os cristãos fugiram pelo mundo, se espalharam pelo mundo antigo, saíram para um lado, saíram para o outro, foram para várias cidades. E qual que era o contexto de vida deles naquele momento? Sofrimento, pobreza, medo, insegurança. A rotina deles foi cortada, o conforto que eles tinham foi cortado, que já não era muito. Eles viviam diante de preconceito, de incertezas, de muitas lutas, e tudo de repente. Então eles estavam espalhados por várias cidades, por vários países, sofrendo. E Pedro escreve essa carta para eles para consolar o coração deles no meio daquela luta, para fortalecer a fé daqueles irmãos, mas para falar: mesmo no sofrimento, vivam uma vida de santidade. Deus vai cuidar de vocês, Deus vai dar força para vocês, Deus vai sustentar vocês. Pedro fala tudo que eles precisam, mas continuem sendo santos. Continuem sendo santos. Irmãos, por que Pedro fala isso e por que isso é relevante para nós? Porque nós somos carnais, nós somos fracos, nós somos pecadores,
ceder ao pecado, a cair no erro, porque nós costumamos olhar o sofrimento como justificativa para o pecado. Eu estou desempregado, eu estou passando por isso, eu vou pecar. Eu estou com dificuldade no casamento, eu vou pecar. A nossa igreja está passando por isso, não tem culto mesmo, eu vou pecar. Talvez não use essa expressão, mas é a atitude que muitos crentes acabam tomando. Usa o sofrimento como justificativa ou desculpa para o erro, para o pecado. Então essa tem sido a justificativa de muitos, direto e indiretamente, de muitos durante esta pandemia, e não deve ser a nossa. Mesmo no isolamento, mesmo na pandemia, nós devemos ser santos. Pedro estava exortando aqueles irmãos, e a nós, continuem vivendo em santidade. Santidade na pandemia, santidade no isolamento. Em qualquer situação da nossa vida, nós devemos viver uma vida de santidade, uma vida pura, limpa e separada para Deus. Versículo 15 ensina que nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Devemos viver em santidade, ser santos em todo o nosso procedimento, seja em tudo que fazemos, em toda a nossa vida, em todas as áreas, em todo o tempo, em todo lugar. Santo significa nada mais, nada menos que separado. Esse é o significado de santidade, separação. E quando Deus pede para sermos santos, quando Pedro nos alerta que a sermos santos no nosso proceder, é sermos separados. Separados do pecado e separados para Deus. Porque nós somos de Deus. Então agora a gente tem que se separar do que não presta, do que é errado, do que não agrada a Deus, do que é contrário à palavra. O separar disso é nos separar para Deus, para o uso de Deus, mesmo em tempos de sofrimento. Mesmo nas perseguições, nas lutas e na pandemia e no isolamento social. Não somos mais escravos do pecado, temos que viver para Deus em santidade e pureza de vida. Irmãos, desde que os jovens lá do Acre falaram comigo sobre este tema, eu lembro que nos primeiros dias eu já comentei com a Débora e eu fiquei pensando ao longo desses meses. E a santidade, quando eu paro para olhar para a Bíblia, a santidade deve ser a mesma em todo e qualquer tempo da nossa vida. Quando a gente está com saúde ou doente, quando a gente está empregado ou desempregado, quando as coisas estão bem no nosso lar ou quando não estão, quando a igreja está indo bem ou quando não está, a santidade deve ser a mesma. Não tem um tempo para ser mais santo e outro para ser menos santo. A santidade deve ser a marca do cristão em todo e qualquer tempo. Isolamento social e pandemia não muda absolutamente nada. Muda muitos dos nossos costumes, muda a nossa rotina, muda os hábitos de higiene, muda a forma de administrar o tempo, mas não muda a necessidade de sermos santos. Se somos crentes, se você é um salvo por Cristo, nós devemos ser santos em todo e qualquer tempo, e a pandemia não muda nada. O chamado à santidade nas Escrituras é sempre enfatizado, inclusive em tempos de luta, de dor e de sofrimento. O povo de Deus era sempre chamado à santidade. Santidade, santidade. Talvez o que muitas pessoas pensam é que a mudança de rotina, fatores externos ou circunstâncias diferentes justifiquem o pecado ou o relaxamento na vida espiritual. Mas não. Deixa a sua Bíblia marcada aí, mas volta lá para o Antigo Testamento, para o primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 13. E nós vamos ver que circunstâncias diferentes, momentos difíceis, por mais difíceis que sejam, não transformam o errado em certo e não justificam o erro. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 12 e 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 12 e 13. O contexto aqui é o pecado de Saul, a queda do rei Saul. Quando ele desobedece a Deus, ele perde a bênção de Deus e o próprio reino, e ele é confrontado pelo profeta Samuel. Então 1 Samuel 13, 12 e 13 diz assim: é Saul falando: diz comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci o holocausto. Ele estava numa situação de guerra. Samuel precisava chegar para oferecer o sacrifício. Antes da guerra, os inimigos estavam chegando, estavam cercando os dias, estavam findando, e ele começou a ficar com medo, e Samuel não chegava, e ele
naquela preocupação, ele mesmo pegou as coisas e ofereceu os holocaustos, que não era tarefa dele, que ele não podia fazer. A hora que ele terminou de oferecer o sacrifício, quem que aparece? Samuel. Se ele tivesse esperado mais um pouquinho, e aí Samuel fala no versículo 13: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, ou de forma tola, ignorante, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria o Senhor agora confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul pecou ali, desobedeceu o mandamento de Deus, e ele diz: eu fiz isso forçado pelas circunstâncias. E as circunstâncias não eram fáceis, de verdade. Imagina os inimigos chegando para uma guerra, chegando, aumentando, e ele ali como rei, vendo o seu povo ali, não sabia o que fazer, o profeta não chegava, os inimigos iam vir e matar, então as circunstâncias eram favoráveis para a desobediência. E ele desobedeceu. E ele usou a pressão como justificativo, mas Samuel falou: isso não justifica. Mesmo na pressão você devia ter obedecido a Deus. Irmãos, mesmo sofrendo, nós não podemos ceder à tentação, cair no pecado, abrir mão de uma vida de santidade, mesmo em pandemia, mesmo em isolamento social. E voltando lá para 1 Pedro, nós só vamos manter uma vida de santidade em todo o nosso procedimento, controlando a nossa mente. O versículo 13 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Então, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Tudo na vida começa na mente. Como eu falei, mente vazia, oficina do diabo. Então a gente tem que cuidar da nossa mente para não ser uma oficina de Satanás. Nós temos que, como Paulo falou, pensar em tudo que é puro, justo, honesto, agradável, de boa fama, que há virtude, que há louvor, como ele diz lá em Filipenses 1:8. Pensar no que é de Deus. Então, cingir o nosso entendimento, cingir os lombos do nosso entendimento, dá a ideia de segurar bem a nossa mente, controlar, manter ela firme. E vem da ideia dos cintos que as pessoas daquele tempo usavam para prender as vestes. Eles usavam vestidos, roupas largas e grandes, e às vezes quando precisava correr, quando precisava fazer um trabalho que exigisse muito movimento, muita habilidade, eles tinham que prender com o cinto aquela veste para poder ter a habilidade e a destreza ali para movimentar, para fazer as coisas. Então Pedro está falando dessa ideia de prender para não deixar ela destruir nossa vida, para não deixar nada atrapalhar a nossa vida, colocar a nossa cabeça no lugar e agir com a razão dentro do que é certo, e não pela emoção, pelo sentimento ou debaixo da pressão. E ele diz: cinja o vosso entendimento e seja sóbrio. Seja sóbrios. Isso significa ser controlado, equilibrado, justamente o contrário de estar embriagado. Hoje pela manhã nós estávamos estudando sobre os dons do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e sobre a questão de ser cheio do Espírito Santo. E quando o apóstolo Paulo fala em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo para nós: do mesmo jeito que o vinho ou a bebida alcoólica controla uma pessoa, nós devemos deixar o Espírito Santo nos controlar e não o álcool. A ideia de sobriedade é a gente estar são, sóbrio. E o álcool, ou as drogas, ou a sensualidade tiram a sobriedade da pessoa. Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 11, no seu livro, ele diz: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. São coisas que tiram a razão das pessoas, fazem as pessoas agirem na base da loucura, da emoção e fazer besteiras. Uma pessoa, quando ela está embriagada, ela não pensa direito, ela é controlada pelo álcool ou pelas drogas, ou seja lá o que for, e ela faz coisas erradas, e ela peca, e ela se destrói, coisa que depois vai se arrepender. Mas nós, como crentes, nós temos o Espírito Santo. Nós temos que ter domínio próprio, ter autocontrole, temos que ter estabilidade, sensatez, clareza no nosso agir, e não sermos embriagados pelas coisas deste mundo. Por nada que vicie, que escravize, que tire a nossa razão, que nos faça pecar, nos afastar de Deus e cair e perder a santidade. E nós sabemos que o álcool faz isso. Vivemos em dias em que muitos crentes querem justificar o uso moderado
mas aquilo não pode nos escravizar. Nós estamos tendo mais tempo, então vamos ler a Bíblia. Vamos orar mais, vamos ler bons livros, vamos assistir um filme, vamos fazer isso aqui, distrair, tá bom, mas não deixar de fazer as coisas de Deus. E muitos crentes agora que estão tendo todo o tempo do mundo para ler e orar, não estão fazendo, e se escravizando com as coisas do mundo, e caindo em pecado. O entretenimento, então, o celular, a internet, a televisão, computador, as conversas, a preguiça, os nossos gastos, nossas prioridades, a leitura da Bíblia, a oração, o evangelismo, tudo isso a gente tem que avaliar durante a pandemia, para a gente não perder a sobriedade, controlar a nossa mente e não sermos escravos de nada. Nós temos o Espírito Santo e ele é maior que o pecado, ele é maior que o mundo, ele é maior que a pandemia. E aqui o apóstolo Pedro fala para a gente esperar na graça de Jesus, falando: olha, espere inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Então, aqueles irmãos iam encontrar forças para aquele sofrimento, sabendo que Jesus ia voltar. Jesus foi gracioso com eles, salvou, sustentou, e um dia vai voltar para resolver os problemas do mundo. E nós, nesse tempo, temos que lembrar disso também. Irmãos, não são os políticos que vão resolver essa pandemia, não são os cientistas, não são os médicos, não são os debatedores do Facebook, e não somos nós. Quem vai resolver a pandemia é o Senhor Jesus Cristo, quando Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Deus pode acabar com isso, assim. E se Ele não está acabando ainda, porque Ele tem um propósito com tudo que tem acontecido, e nós devemos esperar na graça dEle para suportar tudo que estamos passando, todos os sofrimentos e dificuldades, e alguns estão sofrendo muito mais. Imagina as famílias que estão de luto, mais de 100 mil pessoas morreram. Imagina aqueles que ainda estão doentes, aqueles que tiveram seus negócios falidos, aqueles que estão afastados ainda sem reunir com as suas igrejas. É só a graça de Jesus que nos sustenta nessas horas. Não é o entretenimento, não é o pecado, é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça que Ele provou na cruz e a esperança que nós temos que Ele vai voltar. Então, esperar é fazer o quê? Esperar. É ter paciência. A gente tem que aguentar. Não, mas eu não aguento mais, pastor, eu não aguento mais, eu tenho que fazer. Não, a gente tem que aguentar. Vai fazer o quê? Esperar, longanimidade, paciência. Uma hora as coisas vão voltar ao normal, e se não voltar, Jesus vai voltar. Nós podemos viver em santidade e pureza mesmo na pandemia, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é maior. Nós esperamos nele para suportar e para vencer. Temos que nos apegar a Ele, Ele que nos salvou, é Ele que vai nos sustentar. Nós devemos viver em santidade também, amados, agindo diferentes do mundo. Versículo 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pedro fala aqui para não nos amoldarmos às paixões e concupiscências que tínhamos antes de sermos salvos, quando éramos ignorantes quanto às coisas espirituais. Nós não conhecíamos a Deus, não conhecíamos a Bíblia, não tínhamos o Espírito Santo, não fazíamos parte da igreja. Então nós vivíamos entregues ao pecado, às paixões carnais. Concupiscência significa paixão ou desejo descontrolado. E é assim que o ímpio vive, totalmente entregue aos seus desejos de forma descontrolada. E aí pecam e se destroem. Mas Pedro fala para que não se amoldar a isso, ou seja, não tomar
vida de pureza, uma vida limpa, uma vida separada. Então nós temos que atender esse chamado. Lembra? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Aí qual é a vontade de Deus para a minha vida durante a pandemia? Santificação. Em todo o tempo, a vontade de Deus para o crente é que sejamos santos. Então Pedro lembra aqueles irmãos disso, e para fortalecer o argumento dele, ele fala: lembre que está escrito na Bíblia, está escrito na lei. E ele cita o Antigo Testamento, onde está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Palavras do próprio Deus, dizendo para o seu povo: vocês têm que ser santos, porque eu sou santo. Isso está escrito em Levítico 11, versículo 44, 45, Levítico 19, 2, Levítico 20, versículo 7. Irmãos, esta ênfase bíblica na santidade de Deus mostra o destaque que o próprio Deus dá a esse atributo dele, essa qualidade dele. O nosso Deus, ele tem muitos atributos. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é imutável, ele é soberano e tantas coisas maravilhosas. Mas o atributo mais destacado nas Escrituras é a sua santidade. É a forma principal com a qual Deus se apresenta. E várias vezes fala que ele é santo, santo, santo. Essa ênfase tripla, uma característica da literatura judaica, para destacar, para enfatizar, para mostrar a forma como Deus se apresenta. Então ele é o nosso Pai, ele é o nosso Senhor, e nós devemos ser como o nosso Pai, santos, como o nosso Deus, puro, limpo, separado em todo o nosso procedimento, em toda a nossa conduta, comportamento, em todo lugar, em todas as áreas e em todos os tempos, inclusive na pandemia, no isolamento social. Santidade é separação, é consagração. Foi assim que Jesus viveu enquanto esteve aqui. Jesus foi santo em todo o seu proceder. Ele nunca pecou, ele se separou do pecado, mesmo estando junto dos pecadores. Ele amava os pecadores, ele comia com eles, ele conversava, ele ajudava, mas ele não apoiava o pecado, ele não caía no pecado. Algumas pessoas pensam que para ser santo a gente tem que se isolar no monte, ficar lá sozinho. Isso é um pensamento absurdo, incoerente com a palavra de Deus. Deus quer que a gente esteja no mundo. Deus quer que a gente ame as pessoas, que a gente faça o bem, que a gente ajude, que a gente sirva, que a gente faça a diferença em casa, no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança. Que sejamos luz do mundo, sal da terra, que sejamos pessoas de bem, demos bom testemunho, mas sejamos santos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, nosso lar é o céu. Nós temos que agir como Cristo. Então, nós não podemos encontrar justificativas, desculpas ou razões para pecar por causa do sofrimento. Lembrando que Deus nos chama aqui de filhos da obediência. Se nós somos filhos da obediência, nós temos que viver uma vida de obediência. Obediência à palavra de Deus, uma vida de santidade. Tudo que Deus pede para a gente fazer ou proíbe a gente de fazer, é porque Ele não gosta de nós? Não, é para o nosso bem. É porque Ele nos ama. Todos os mandamentos de Deus, todas as orientações da Bíblia é para o nosso próprio bem, para a nossa felicidade e para a glória do Senhor e do Seu Filho que nos salvou. Derramou o seu sangue para nos libertar da morte, do inferno e do pecado. Obediência é a marca do cristão. Obediência e santidade andam completamente juntas. Mesmo quando estamos passando por provas, por tribulações. Nunca se esqueça disso, irmãos. Não podemos nos esquecer, nós devemos ser santos, sempre, mesmo em tempos de pandemia. Eu quero terminar, amados, desafiando a todos nós, mesmo que nessa pandemia, o mais longo que seja, nós não sabemos quanto tempo ainda vai durar tudo que está acontecendo, né? Quanto tempo ainda vamos ter que usar máscara, quanto tempo ainda vamos ter que limitar os cultos, quanto tempo ainda, né, o comércio vai ficar limitado em algumas áreas, quanto tempo vamos ficar impedidos de visitar uns aos outros, de fazer reuniões, de comer juntos, de abraçar, de beijar. Não sabemos quanto tempo ainda vai demorar, quanto tempo ainda a gente vai ficar com medo de pegar a doença, de ficar doente, ou de ver algum parente, algum ente querido passar por isso. Mas não importa o tempo que dure, nós temos que aguentar e esperar na graça de Jesus e com sobriedade, diferente do mundo, viver em santidade.
Deus nos ajude a colocar em prática a sua palavra. Obrigado, Pai querido, por esta mensagem, pelo alerta e o desafio que o Senhor nos dá neste tempo difícil que temos vivido. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver em santidade, a não ceder às tentações, ao pecado, às pressões do mundo à nossa volta e à nossa carne, Deus, mesmo diante do sofrimento. Possamos olhar sempre para o Senhor, que nunca muda e que é soberano e é santo, e para o teu Filho Jesus, que deu a vida por nós na cruz. Ajude cada um dos irmãos desta igreja a serem santos em todo o seu proceder. A todos nós